Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Ousar, edição especial Conecta Sul. Estou mais uma vez aqui com a Ju, uma das idealizadoras aí do Conecta, não é mesmo, Ju? Olá, pessoal! Mais uma vez aqui, recebendo os nossos patrocinadores do Conecta para conversar com vocês. Perfeito. E Conecta, maior evento de compras, maior fórum de compras do Brasil. Quem não comprou ainda ingresso, está perdendo, não é mesmo? Isso aí, 13 de setembro, acessa souconecta.com.br, garante seu ingresso para estar com a gente. E já que a gente está falando de patrocinadores do Conecta, estamos aqui com o Renato Pádua, gerente comercial da RH Nossa, né? Mais de 30 anos aí no mercado, nessa área de recrutamento, RH, e vem trazer um pouco de insight para a gente até desmistificar um pouco o nosso conhecimento padrão, que eu nem fazia ideia. A gente pensa em terceirização de mercado, a gente já logo lembra daqueles setores mais periféricos, dos facilities, mas é muito além disso, né? A gente está falando sobre inteligência, engenharia, estudos. Renato, pudesse apresentar um pouquinho para a gente? Obrigado, Seja Jonathan, Juliana, pessoal que está aí nos assistindo. E eu sou Renato Pádua, como você disse, sou gerente comercial do Grupo RH Nossa, né? Nós estamos baseados em Curitiba, aqui pertinho, né? E tendo a grata satisfação de, pelo segundo ano, estarmos como patrocinadores do Conecta Sul, né? Um evento muito bacana que a gente conseguiu participar pela primeira vez no ano passado e gostamos tanto que estamos aí de novo. E tendo a oportunidade de falar um pouco sobre terceirização, desmistificar conceitos, né? Trabalhar o que vem sendo feito de novo nessa área, né? Que é o nosso negócio. Como você disse, a gente vive isso há 30 anos, né? E a gente tem buscado trazer o que existe de mais moderno, tanto em termos de conceito, quanto processos, quanto ferramentas de tecnologia, né? E realmente fazer com que a terceirização ocupe um espaço diferente do que historicamente ela veio fazendo nos últimos anos no Brasil. Muito bem. Quando a gente fala de terceirização, a gente também fala realmente daquela necessidade de mão de obra temporária para suprir uma demanda. A gente está falando aí da Natal, época de festas do varejo, Black Friday, não é mesmo? Pontos de gargalo, às vezes, que podem surgir e demandar mais mão de obra, né? Exatamente. Então, varejo, indústria, vocês estão em todos os setores, conforme a necessidade se apresenta, não é mesmo? Qual é o tipo de empresas que vocês atendem hoje? Sim. Hoje, quando a gente fala de terceirização de mão de obra especificamente, que é uma das frentes, né, dos modelos terceirizáveis, a aplicação da mão de obra temporária é uma delas, né? É uma atividade que é controlada por uma lei específica, né? É uma lei antiga, inclusive, né? A gente às vezes se depara, mas a lei é de 1974, para que vocês tenham uma ideia, né? Mas ela é extremamente atual para o modelo, porque ela permite que as empresas, os contratantes de mão de obra possam se utilizar dessa legislação específica para atender no setor industrial, duas frentes muito específicas, né? Uma delas são as substituições, né? Quando uma pessoa tem um afastamento por uma licença médica, por um auxílio-doença, por um auxílio-maternidade. Então, essa lei permite que as empresas contratem mão de obra de forma temporária para essa substituição e para um outro grande volume utilizado nos últimos anos, que é a demanda excepcional de trabalho, que são aqueles movimentos, como vocês já comentaram, sazonais durante o ano. Movimentos de festas, Páscoa, Black Friday, final de ano, né? Então, cada indústria, cada companhia, dentro da sua especificidade do seu negócio, né, pode, através dessa lei específica, que é a 6.019/74, né, contratar mão de obra através de uma empresa, né, que vai fazer o agenciamento desses profissionais, né? Existe muita pergunta, às vezes, no cenário empresarial, de que eu posso contratar diretamente temporário? Não. Temporário, ele é uma modalidade que você contrata especificamente através de uma empresa, de uma agência de recrutamento e seleção e fornecimento de mão de obra, né? Regulamentada pelo governo, então você tem que ter uma licença específica para fazer isso, né? E fazer todo o processo administrativo, recrutar, selecionar, admitir, controlar as rotinas trabalhistas, né? Operacionalmente, o temporário ele é um profissional do cliente contratante,
né? Mas administrativamente ele é gerenciado pela empresa, pela agência de mão de obra, né? Onde a gente se encaixa aí como um dos players do mercado, né? E que tipo de empresas hoje contratam? Todos os segmentos que têm necessidade de volumes para essa necessidade, né? Então, a gente vê hoje empresas do segmento alimentício, né, contratando bastante para esses volumes sazonais. As empresas de logística, nos últimos anos, têm sido grandes players de contratação de mão de obra, né? A gente tem um boom aí, principalmente depois da pandemia, que movimentou e que impulsionou esse mercado de e-commerce, né? Então, a gente teve, no momento da pandemia, um boom, um crescimento muito grande, né, de compras online no país, né? Isso fez com que as empresas de e-commerce, né, tivessem um incremento muito grande das suas operações, né? E depois, mesmo com o pós-pandemia, esse movimento não parou. Ele pode ter diminuído o volume de crescimento, mas ele continua crescendo, né? Entrou na rotina do brasileiro comprar online, né? Acelerou nesse mercado. As pessoas que não compravam digitalmente passaram a comprar, e quem já comprava, comprar mais ainda. Quem tinha insegurança perdeu ali, né? Sim. Foram vários paradigmas quebrados, né, nesse movimento da pandemia, né? E um deles foi realmente o comprar online, né? Lógico, as empresas investiram em segurança, investiram em garantia, no processo, na logística de entrega, né, em fazer com que hoje, se você entrar na internet, você vai ter vários e-commerces aí de grande porte, né, entregando em 24 horas. Né? Às vezes no dia, né? Eu vou ser bem sincero, eu comprei essa madrugada. Minha filha estava bem congestionada, era 2 horas da manhã, e eu não tinha mais aquele negócio para sugar a bebezinha, né? De sugar para limpar o nariz dela. Eu entrei no Mercado Livre, eu só filtrei hoje, entregar hoje, daqui a pouco tá aqui. O negócio que eu preciso para hoje. Ou ele vai te dando tempo, né? Em até 2 horas, receba ainda hoje. Então, realmente, cara. Coloca uma pressãozinha, tipo, eu preciso receber hoje. Então, e aí você imagina o background que existe por trás disso, para poder operacionalizar tudo isso, né? E aí nós estamos falando de inteligência, nós estamos falando de processos, nós estamos falando de pessoas, né? A gente tem bastante clientes no setor de logística em que os maiores volumes, né, são realmente na madrugada, né? Então, as concentrações da distribuição, elas estão não mais durante o dia, né? O horário de movimento do operador logístico, né, da empresa de e-commerce, é a madrugada. Porque aquele cara que você está dizendo, olha, durante o dia eu estou comprando, durante o dia eu estou fazendo o pedido, o produto está indo para o centro. Hoje existem estruturas específicas para separação, estruturas específicas só para distribuição, né? Você precisa criar uma rede gigantesca de pequenos entregadores, né? Então, é um modelo que, olha, eu trabalho com pequenos volumes de entrega, e com estruturas físicas muito grandes para fazer separação e distribuição, né? Dificilmente você vai encontrar grandes estruturas de estocagem. O produto tem um giro gigantesco hoje nos processos. O produto entrando e saindo o tempo todo. Se você disser que o produto fica ali com estoque por dias, raríssimos itens vão estar estocados por muito tempo. A ideia é você dar celeridade e velocidade nesses processos. E para isso, boa parte deles contam com serviços terceirizados para poder operar. Pois é, porque realmente, se for pensar, né, tem épocas que tem um boom, né? Épocas que a gente falando em varejo, né? Claro, tem vários. Você deu 2 exemplos que eu achei maravilhosos aqui, que eu acho que a gente pode falar dos 2. Um deles é justamente essa questão do varejo, então, Natal, época de Páscoa, que realmente tem mais vendas, a gente demanda, precisa, né? alocar mais pessoas para poder dar conta de tudo que está sendo feito. Agora, o outro exemplo também que eu achei bem interessante é
mesmo uma indústria, né? Que você tem um profissional que vai sair de licença e precisa colocar alguém para substituir temporariamente aquele profissional. Tu não vai contratar talvez uma pessoa para demitir logo em seguida, né? Então existe essa modalidade que vocês terceirizariam aquela função e é todos os tipos de trabalho, todos os tipos de profissionais que podem ser terceirizados ou são categorias mais específicas? Por exemplo, engenharia, um engenheiro, teria algo nesse sentido? A legislação permite que ela não faz restrição, né? Então, para efeito de substituição temporária, você pode contratar para qualquer atividade. O que é importante fazer, se você vai, eu vou cobrir um engenheiro, é necessário que eu coloque uma pessoa com o mesmo nível de conhecimento para fazer essa cobertura, né? Então, aí vem essa estrutura de back-office que a gente tem, por exemplo, para recrutar e selecionar, né? Então, hoje, dentro do nosso negócio, a gente tem 3 frentes, né? Eu recruto e seleciono como serviço, eu forneço mão de obra temporária e a gente tem os projetos terceirizados para um bom número de clientes ali. Recrutar e selecionar, além de ser um negócio, ele é base para tudo o que a gente faz. Eu preciso ter uma estrutura para recrutar e selecionar para todas as atividades, né? E aí é necessário que se tenha além dessa estrutura, profissionais habilitados para isso, profissionais com formação específica para isso, né? Então, hoje, dentro do nosso negócio, a gente tem uma equipe com mais de 100 pessoas hoje dentro da RH nossa para recrutar e selecionar. O time de recrutamento e seleção é um time realmente bem robusto, né? E é um time formado essencialmente por profissionais de psicologia ou informação na área de psicologia, né? Então, e para isso a gente cria uma estrutura que funciona no modelo de produção, né? Então, os times hoje estão preparados justamente para, a partir do momento que as necessidades vêm, elas podem ser, né, demandas excepcionais, podem ser demandas de substituição, podem ser demandas internas para contratação de projetos que a gente terceirizou, né? Esse modelo ele obedece um processo cíclico que a gente define, né? E num desenho de produção realmente. Então, olha, entrou a vaga, a gente vai fazer o alinhamento, vai entender quais são as especificidades, quais são as características técnicas, quais são as comportamentais. Então, se eu tenho que substituir um engenheiro, né, eu preciso lá junto do cliente fazer uma análise de quais são as competências técnicas desse engenheiro, entender se é um nível pleno, se é um nível sênior, se é um nível júnior, para poder, quando buscar o profissional no mercado, trazer com o mesmo nível de competência técnica para que essa contratação não perca em produtividade, né? Por mais que eu tenha uma curva de aprendizado para se fazer isso, eu tenho que trazer o profissional mais aderente possível a essa característica, né? E também olhar a parte comportamental, que hoje é um dos grandes gaps, né, é o grande desafio do recrutamento, de geral, né? Porque uma contratação errada também é um custo financeiro, de tempo, né, de recomeçar a recontratar, deu errado, tem que recontratar. Perfeito. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, né, no momento do alinhamento, entender todos os pormenores que fazem parte dessa contratação, né? Eu sempre digo que as empresas contratam pelas competências técnicas e demitem pelas comportamentais. Então, a gente não pode ter um processo demissional antecipado porque ele é custo para as duas partes. Se o profissional não deu certo, né, e eu tenho que fazer de novo, eu tenho custo para os dois lados. Custo para mim, você, prejuízo para o cliente. Pro cliente. Então, é muito importante a gente ter esse nível de assertividade, entender esse desenho, essa estrutura que eu disse, ela trabalha nesse modelo produtivo, entendendo isso. Então, tem um time que, a partir do momento do entendimento da demanda, ele vai trabalhar com alimentar o funil de recrutamento e seleção, né? Alimentar o sistema que a gente usa para isso, para que eu tenha ali o maior volume de profissionais para aquela vaga com o perfil mais próximo do adequado, né? Para que a gente tenha aderência e a partir disso eu consiga levar os melhores numa linha de prioridades para um time de analistas fazerem as entrevistas, fazerem as testagens, né? Apresentar um shortlist para
para o cliente, para que esse profissional esteja numa última fase de aprovação e seja contratado, né? E essa estrutura ela está modelada num desenho de que a gente chama de célula, né? Onde essa célula tem que envolver o cliente durante o processo, né? Então, quanto mais essa célula conversa com o meu cliente, quanto mais ela entende essas especificidades, tanto técnicas e principalmente as comportamentais, mais eu vou tendo assertividade, né, de conversão, né? Mais eu consigo ser efetivo, mais eu consigo dizer, não, estou trazendo um engenheiro. Estou trazendo o profissional tá certo para a função, ele vai dar certo, para a vaga que certa. ele precise ficar 6 meses ou 1 ano, ou que ele vá prestar serviço de forma indefinida como um terceiro, é o melhor dos mundos para as duas partes. Óbvio, né? Os desafios acontecem todos os dias, né? A gente está sempre tentando ajustar, tentando entender, tentando, através da medição de indicadores, enxergar o quanto isso está sendo eficiente ou não, né? O quanto a gente está conseguindo fotografar esses perfis e analisar os possíveis desvios do processo para que eles não sejam repetidos, para que a gente possa melhorar através da análise, né? E isso é uma característica de rotina do processo de recrutar e selecionar, seja para entregar um profissional para o cliente contratar ou seja para aplicar um funcionário como temporário ou como terceiro dentro de uma operação. Você sabe que uma das dores que eu vejo, assim, imagino que você tem de empresas de todos os tamanhos, são vários projetos, mas falando por uma empresa pequena como a Usar, a gente realmente tem bastante dificuldade para acertar na questão comportamental, porque tecnicamente é fácil de você avaliar. E acho que esse é o grande ponto. Então, se o profissional ele consegue entregar aquilo tecnicamente, o que você precisa que ele execute, tu consegue fazer uma avaliação. Agora, comportamental é mais difícil. E a gente já teve várias contratações justamente por problemas comportamentais. Não deu certo por questões comportamentais. Vocês conseguem ter um processo que consegue identificar a pessoa certa para aquela vaga, antever alguns comportamentos, as reações das pessoas. Acho que é o grande desafio do RH, né? Exatamente. Hoje a estrutura de recrutamento e seleção, ela detém uma série de testes, né? O mercado de testagem ele vem se desenvolvendo de uma forma muito grande nos últimos anos, né? Então, hoje a gente já usa, né, já lança mão de algumas ferramentas muito modernas no mercado, né? Ferramentas que permitem realmente você avaliar através de instrumentos qual é o comportamento, qual é a tendência comportamental do profissional, se ele vai ser se ele é mais reativo, se ele é mais objetivo, se ele tem facilidade de relacionamento interpessoal ou não, se ele é um profissional mais técnico, se ele vai conseguir trabalhar com administração de conflitos, né? Então, tudo isso você consegue analisar hoje através de algumas ferramentas de testagens, né, que estão disponíveis no mercado. E isso vem evoluindo muito, né? E com o advento da inteligência artificial, né, isso vem constantemente sendo embarcado no processo de recrutamento e seleção, né? Então, hoje a gente já usa uma ferramenta que apoia, que o time de recrutamento e seleção utiliza, né, que ela já tem a inteligência artificial embarcada, né, para identificar, a partir do momento que eu consigo imputar as características, né, que eu preciso daquele profissional, né, tanto técnica quanto comportamental, né, dentro do meu banco de currículos instalado, né, aqueles profissionais numa lista num ranqueamento. Eu consigo, olha, eu tô buscando... Ele consegue cruzar o que eu preciso com o que você tem no banco de dados. Então, isso facilita... isso quer dizer que já me dá uma lista pronta? Nunca vai ser, gente. Uma lista essencialmente pronta. Ela te dá uma lista, né, com um match daquilo que a gente imputou. O ser humano, de uma forma geral, ele não vai conseguir ser 100% preciso. Se eu não conseguir ser 100% preciso no pedido, eu não vou ser 100% eficiente na resposta. Resultado. Mas ele te dá o mais próximo disso. E por isso que aí depois você parte para o processo de entrevista, o processo de análise, né? A tendência é que, a partir do momento que você utiliza essas ferramentas, o seu trabalho ele é
ele vai ter um resultado de melhor aproveitamento. Dificilmente eu vou passar da primeira e segunda rodada de entrevista sem definir o candidato a ser escolhido, porque eu estou trabalhando numa linha de prioridades. Se eu tenho 100 profissionais e ele consegue, através desse cruzamento de informações, me dar uma lista ranqueada de 1 a 100, óbvio que nos primeiros processos eu vou tender a identificar o profissional mais aderente ao que eu tô buscando, né? Mas se a gente compara o cenário de hoje com o cenário de 10 anos atrás, 20 anos atrás, é absurdamente melhor. E, Renato, qual que é normalmente o principal motivo pelo qual as empresas procuram vocês para terceirizar alguma área, algum processo, enfim, qual que é a principal dor que eles trazem para vocês, que é ali que vocês atuam? A terceirização de uma maneira geral, Juliana, ela sempre buscou, de uma certa forma, reduzir o custo. Né? A gente tem uma herança histórica de que aplicar a terceirização nos processos é buscar uma redução de custo, e isso criou um viés muito ruim para a terceirização de uma maneira geral, né? De que terceirizar era sucatear o trabalho. Né? O que hoje não acontece mais nas boas contratações. Vamos dizer, não vamos ser utópicos aqui e dizer que isso não existe no Brasil. Ainda existe uma vertente muito grande de que entende que terceirização é uma redução de custo baseada no sucateamento da mão de obra. Né? Mas tem muita gente boa hoje, né? As empresas de alguns anos para cá começaram a perceber que existe uma oportunidade diferente na terceirização, né? E é aí onde a gente se encaixa, né? De que você pode buscar um parceiro especialista, né, para desenvolver aquela atividade, né? E aí eu estou dizendo, não é um especialista na atividade, é um especialista no processo, né? Que possa ser realmente seu parceiro assumindo essa atividade a ser terceirizada, né? E você, como contratante, possa dar um enfoque na parte estratégica do seu negócio. Eu sempre digo, olha, o que é bom de terceirizar? Tudo aquilo que você tem como atividade repetitiva, atividade mecânica, né? Atividade que pode ser melhor processualizada, pode ser melhor implementada em termos de controles e medição dentro do seu negócio, com o objetivo de, no final, melhorar a performance. Né? Então, hoje, o conceito de terceirização ele evoluiu para um modelo de que, olha, eu quero parceiros que tragam para o meu negócio melhoria de performance. Pode vir com uma redução? Pode. Existem casos e oportunidades em que é possível reduzir custo, mas sem sacrificar o trabalho, sem sacrificar o custo da mão de obra. Né? Eu posso, às vezes, remunerar melhor, né? Qualificando os profissionais, fazendo com que a entrega seja mais produtiva, né? Fazendo com que ferramentas de tecnologia possam apoiar o processo terceirizado, né? E a partir daí você dá visibilidade do que está acontecendo, dá visibilidade de gaps que existem na operação desse cliente. Né? Ser realmente um parceiro estratégico, fugindo daquele modelo tradicional que a terceirização era até alguns anos atrás de colocação de mão de obra. Existia um conceito no Brasil, até hoje a terminologia de KNAI ainda é assim, né? De que as empresas de terceirização, de uma maneira geral, são colocadores de mão de obra. Né? E vai muito além disso. Né? Uma empresa que vai precisar fazer alguma alteração no método de trabalho, vocês ajudam ela estrategicamente para estudar a viabilidade disso, para ver se compensa ou não compensa? Sim. Aí é onde está, para nós, o principal argumento hoje dentro das nossas discussões com clientes, né? É trabalhar justamente, e a gente inclusive traz um termo que é um conceito hoje cultural do nosso negócio, que é a engenharia, o que nós chamamos de engenharia de serviços. Né? E o que é a engenharia de serviço? É a minha capacidade de entender justamente a necessidade
de cada cliente, entender como funciona o negócio, entender como funciona essa operação a ser possivelmente terceirizada ou ser terceirizada conosco, né? E apresentar a partir daí o conjunto de soluções adequadas para essa operação, né? Para fazer isso, né, nós construímos um modelo que está estruturado, né, em uma equipe de engenharia, né? Então hoje é muito incomum, mas no nosso caso ele existe, né? Nós temos um núcleo de engenharia de processos. Eu tenho profissionais de engenharia realmente que trabalham junto aos projetos com desenho de solução, com entendimento das demandas, com propostas de redesenho de fluxo, de estruturação, de reestruturação de layout, né? Trazendo o que existe de mais moderno em termos de metodologias de processo para essas operações, né? E nós construímos uma modelagem nossa, né? O que nós optamos? Por criar uma metodologia de processos padrão da RH Nossa. Essa metodologia de processos está faseada hoje, né? Então eu tenho uma fase inicial onde eu vou estudar, a gente chama de estudo de conhecimento do processo, onde eu vou realmente tirar uma fotografia de como funciona essa operação, né? Devolver para o cliente relatórios dessa visão estruturada, né? Discutir com ele como isso funciona, se aquela fotografia que nós tiramos realmente está coerente, está correta, né? Ele valida ou ajusta, né? A partir daí a gente passa por um desdobramento onde eu consigo construir solução, né? Olha, a partir do que eu vi, o que eu proponho em termos de melhoria. É válido, faz sentido, né? Tendo o de acordo dessa primeira proposição, a gente estrutura isso no roadmap, né? Então existe um mapeamento que vai colocar isso num padrão. Isso vai acontecer em quanto tempo? Acontece na primeira semana, no segundo mês, daqui a um ano, né? Tem coisas que são de imediato, tem coisas que vão demandar ajustes, tecnologia, ferramental, equipamento, né? A gente vai em toda essa linha de análise para a proposição de melhoria, né? E também no controle e implantação de rotinas do dia a dia, né? Instrucionar os processos. Então, hoje, uma operação terceirizada de fato, ela tem todas as instruções de trabalho desenhadas, os times são treinados em cima desses conceitos, né? São criados os indicadores, são alinhados com as ferramentas de tecnologia adequadas a serem implantadas ali, né? Então, hoje a gente tem dentro desse modelo o que a gente chama de RH digital, que é trazer um conjunto de ferramentas que vão apoiar as rotinas, lá desde o processo de recrutar e selecionar até o controle diário do dia a dia com SLA, o processo de gestão do dia a dia dos resultados do cliente. Exato. Hoje a gente trouxe esse ano uma ferramenta muito bacana agregada ao processo, né, que a gente chama de nossa Analytics, né, que é uma ferramenta de people realmente. Então eu consigo trazer hoje, dar visibilidade para o meu cliente de todas aquelas informações que estão ligadas às ferramentas de controle de rotina. Então eu consigo visualizar dados de absenteísmo, de turnover, vencimento de contrato, dados de admissão, dados de diversidade, de perfil técnico, social. Então, todas as informações que são ligadas às ferramentas sistêmicas que são utilizadas na prestação de serviço, é permitido que você as veja num dashboard individualizado por cliente. Então, você consegue enxergar, tomar decisão a partir daí, né? E nós estamos falando de ferramentas do dia a dia. De indicadores de produtividade, aí nós fazemos o desenvolvimento específico de acordo com cada operação, né? Então, se eu estou numa operação de produção, né, eu vou desenvolver com esse cliente os indicadores ligados às métricas de produção, né? Se eu estou trabalhando com uma equipe de produção tudo personalizado, de acordo com o que é o perfil do cliente, o que o cliente precisa. Se eu trabalho num cliente que produz um determinado produto, né, e eu sou responsável por operacionalizar aquela atividade, os indicadores vão ser desenhados de acordo com essas métricas. Se eu tenho atividades de retrabalho, atividades que eu tenho que controlar perda de
produção, atividades que como auxiliar de carga e descarga, se eu tenho uma operação logística de carregamento e descarregamento, né? Para cada formato, né, são desenhados os indicadores específicos de acordo com os SLAs contratados, né? O grande diferencial disso é que a gente consegue ter hoje ferramenta de apoio e de visualização e controle para todas elas. E teve, nesses anos aí no mundo da terceirização, algum case que te marcou mais, seja em termos de resultado que trouxe para a empresa ou alguma curiosidade? Nós temos frentes muito diversificadas, Juliana. A gente está numa ponta, eu tenho operações terceirizadas hoje que estão numa ponta de produção, né, de terceirizar realmente todo o chão de fábrica daquela atividade ali, né, e eu tenho operações que vão estar na outra ponta de terceirização de back-office. Então, para não ser injusto, vou te dizer um case aqui nessa ponta de operação de produção. A gente trabalha com um grande player alimentício mundial. A gente tem algumas operações terceirizadas de plantas de produção realmente. Então, por exemplo, é um cliente que a gente atende aí com um formato já há 8 anos. Ao longo desses 8 anos, né, nós já tivemos redesenhos da estrutura por diversas vezes, né? Em função realmente da aplicação dessa metodologia de processo. Então, as operações elas nasceram com uma estrutura X, com volume ali, e ao longo do tempo, mesmo o cliente aumentando sua produtividade, mesmo ele ganhando musculatura de produção, né, os times, os ajustes foram sendo feitos de forma que esse incremento de mão de obra não ocorreu. A gente sempre foi redesenhando o processo, estruturando o time, propondo modelagens de layout. Melhoria contínua. Nossa, exato, né? Onde você troca equipamento, onde você faz sugestões. Se você trouxer esse equipamento para cá, né, a produtividade vai ser melhorada. Se você reposicionar a máquina para uma outra estrutura. Então, assim, essa ação do time de engenharia, ela permite que a gente esteja muito ligado à rotina do dia a dia do cliente e possa ser realmente um parceiro estratégico. Eu não sou só o responsável por manusear o produto ou por manusear o equipamento, né, no dia a dia. A gente está olhando realmente para o negócio dele da mesma forma que ele olha. E com uma visão, às vezes, diferente, que é uma visão externa, né? Então, eu consigo criticar... Tira o vício. Eu consigo criticar, eu consigo apoiar. Falar, peraí, cara, se você fizer isso daqui... Então, assim, vou pegar um exemplo de ganho numa produção de produção. A gente trabalha, às vezes, lá, eu tenho uma das atividades fazer limpeza do maquinário quando você tem um setup, que é uma programação, a reprogramação daquela linha de produção, né? Então, eu trabalho com um produto X, ele tem que vir, quando eu paro de produzir esse produto, aquela linha tem que ser parada, você tem que fazer a reprogramação das máquinas, o setup, fazer toda a limpeza, né, para que o outro produto que venha não tenha contaminação, não tenha tudo isso, né? Quando a gente recebeu esse processo lá no começo, né, o padrão de limpeza de uma linha de produção desse cliente era de 8 horas. Um turno todo, né, só fazendo a limpeza. Ou seja, um turno inteiro você só fazendo limpeza. Nós reduzimos esse ao longo do tempo, entendendo o processo, redesenhando, entendendo o reposicionamento das pessoas, criando uma instrução de trabalho específica para aquilo, né? Reposicionando maquinário de apoio para a lavação dos equipamentos. Hoje a gente faz o mesmo processo em 5 horas. Quase metade. Né? E onde está o ganho? É que para cada processo que isso é feito, né, eu dou 3 horas de produção a mais. Então, eu posso dizer para o meu cliente, coloca 3 horas aí, vezes quantas vezes? Às vezes eu tenho 2 vezes esse processo para uma linha. Então, eu estou dizendo, 6 horas numa semana, 24 horas de produção no mês. Eu estou falando, cara, eu estou te dando um dia a mais de produção no mês
o seu equipamento, só redesenhando o processo, só fazendo ajuste de estruturação. Vai muito além de recrutamento. Dos times. Sim. É música para o ouvido dos compradores, quando eles vão Exatamente. fazer esse tipo de contratação, né? Que em compras a gente recebe muito a demanda de, às vezes, o que a gente chama em compras de make or buy, né? De avaliar processos da empresa para terceirizar. Às vezes a gente já recebe com a demanda de terceirizar, mas é importante a gente ter isso, encontrar o parceiro que vai ajudar a gente a fazer o melhor negócio para a empresa e não só contratar uma mão de obra, né? No caso do que o Renato está contando para a gente aqui, com ele eu contrato a melhoria eu contrato uma consultoria junto, porque ele vai me trazer bem isso mesmo, né? as melhorias de processo. A ideia é justamente essa, fugir daquilo que foi criado como tradicional. Não, mas, eu sou um colocador de mão de obra, mas eu não olho para o negócio do cliente. Não, a gente quer olhar junto com o cliente para todas as atividades, né? E aí, olhando para o outro lado aqui, trazendo um outro case, né? Nós temos uma operação hoje com uma empresa no Rio de Janeiro, um grande player da área de energia, né? Onde há quase 2 anos atrás a gente entrou para um processo de terceirizar toda uma atividade administrativa, com o desafio de transformar uma atividade que era no modelo de body shop, de contratação de mão de obra, né? Em uma atividade de outsourcing pura, né? Então, foi um projeto muito bacana, contou também com a flexibilidade do próprio cliente de entender, né, que era impossível você simplesmente virar a chave de body shop para outsourcing, né? E aí nós trouxemos um modelo baseado nessa metodologia de processo, de que, olha, nós entramos, nós iniciamos o processo nesse modelo de body shop, eu vou replicar o modelo atual no formato com uma equipe minha já, mas assumindo um compromisso de que com todo esse desenho de análise de processo, de revisitar as atividades, em 6 meses a gente conseguiria virar a chave para o modelo de outsourcing. Basicamente, o que eu faria? O que eu tinha que fazer? Sair de um modelo onde a medição era por headcount, né? O custo de mão de obra, para um modelo onde ele me pagaria por serviço, por atividade gerenciada. Então, nós saímos de uma estrutura no início que tinha um grupo, a gente estava falando de mais ou menos umas 60 pessoas, de headcounts que faziam esse trabalho, né, para um modelo que hoje, independentemente se eu for fazer com 60, com 80 ou com 30, eu tenho que garantir que todas aquelas atividades estão sendo feitas. Nós estamos falando de 500 atividades num cliente que tem 18 milhões de clientes trabalhados. Então, a gente gerencia aí 500 atividades administrativas de 8 áreas diferentes desse cliente, com um time já redimensionado, né? E aí nós falamos de processo, nós reavaliamos todos os processos desse cliente, nós estamos no modelo já amadurecendo em implementação de tecnologias, com automação, com ferramentas que auxiliam o processo do dia a dia, né? E o mais bacana, é um processo que mesmo desde o início, né, ele é 100% remoto. Nasceu remoto. Você sabe que eu justamente ia perguntar isso, porque imagina, você está dando vários exemplos que vocês estão presentes dentro de grandes players, dentro de grandes indústrias, dentro de grandes varejos, né? Vocês estão, né, espalhados pelo Brasil com um grande volume de pessoas, com uma produtividade alta. Como vocês controlam? O Brasil todo, clientes gigantes. Exatamente, cara. Eu acho tão difícil controlar aqui as pessoas dentro da agência. Como vocês conseguem controlar tudo isso? Impressionante isso. Esse é um dos pontos que, assim, dentro dessa modelagem de engenharia de serviços, né, a gente tem que desenvolver modelos de controle e ferramentas e sermos suportados por ferramentas de tecnologia que são necessárias para isso. É essa ideia que eu disse do RH digital, né? Então, a gente tem um parque de tecnologia hoje que consegue apoiar o processo de uma forma muito efetiva, né? Desde lá do momento de recrutar, selecionar, de ter um software específico para isso, para alimentar, dar visibilidade da gestão, né? Todas as atividades que a gente faz, né, elas estão numa esteira de workflow, então a gente tenta, não vou dizer que não existe, porque acaba existindo, mas a gente acaba tentando fugir o máximo da comunicação pura por e-mail,
que dificulta muito o processo, então eu não consigo medir, não consigo tabular. Então hoje tudo que a gente consegue traduzir e levar para uma modelagem de workflow, de acompanhamento, a gente leva. Então a gente trabalha hoje com as melhores ferramentas de workflow do mercado. Né? Treinamos, tivemos, lógico, que treinar muito o time para isso. Né? Você tem, lá desde o momento, a gente fala de utilização de workflow de 5, 6 anos para cá, quando a gente instituiu o modelo, né? E lá no começo era uma resistência gigante, as pessoas estavam muito habituadas a trocar e-mail, a mandar mensagem e tal, a não ter que abrir um card, movimentar esse card num workflow para ter medição, para ter estruturação, para ter visibilidade onde é que está a fase, onde é que está o processo, né? Mas hoje as pessoas já estão adaptadas, estão educadas já dentro do processo, cara, e não querem mais sair, porque o workflow dá visibilidade, dá controle, dá visão de tempo que você está gastando para determinada atividade, né? Me faz com que cada gerente possa entender qual é o grau de efetividade de entrega das suas áreas, das suas fases de processo. Então, isso facilita muito a gestão e o controle, né? Lógico, é difícil, a gente tem hoje mais de 300 localidades onde a gente está ativo, né, com o serviço sendo prestado. Eu não estou fisicamente com uma estrutura de suporte, né, em todas essas localidades. Então, eu tenho que fazer a maior parte delas remotamente, né, e garantir que a qualidade do serviço continue a mesma daqueles lugares onde eu tenho estrutura física para atender. E aí volta a importância de termos ferramentas de tecnologia que sejam suficientes, que sejam aplicáveis, né? Que tenham uma interface amigável com o usuário, né? Eu vou dizer um processo que assim, a gente evoluiu muito nos últimos anos, que a gente tem uma ferramenta de admissão online. Hoje, 100% das nossas admissões, né, nessas mais de 300 localidades, são 100% online. Eu posso dizer que tem mais de 3 anos que a gente não coleta um documento físico dos profissionais que a gente contrata, né? Mas a gente sofreu muito para chegar até aí. A gente testou algumas ferramentas de mercado, né? A entrega era bacana, mas eu tinha que baixar um aplicativo no celular do funcionário, ele não tem memória, o tipo de celular, eu não posso obrigar as pessoas, não. Então vai lá e troca seu celular para você poder... Nem todo funcionário tem a habilidade para lidar com a tecnologia, então, assim, né? Aí o que nós fizemos? Nós já tínhamos um parceiro que desenvolvia toda a parte de gerenciamento eletrônico de documentos para nós, né? E nós levamos o problema e ele desenvolveu uma ferramenta que hoje é fantástica para o nosso negócio, né? Onde eu mando um link para o profissional. Desse link ele só precisa ter internet, né? Do link ele consegue acessar o sistema, carregar documento, assinar documento, fazer toda a assinatura, toda a validação. Aí a gente tem um time de portal interno que faz isso, que verifica, garante a qualidade da informação, e a partir daí a gente consegue realmente produzir uma entrega de informação com qualidade, né? E aí essas ferramentas se integram, se juntam a outras que a gente tem dentro do parque. Então, hoje a gente utiliza uma plataforma de ensino à distância para distribuir conteúdo, né? Então, todo profissional que é contratado da RH Nossa, ele faz uma integração tanto presencial quanto online, né? Então, na integração online, ele recebe as informações básicas do nosso negócio, ele conhece a empresa, mesmo ele trabalhando às vezes a 4.000, 5.000 quilômetros de distância da base, né? Ele vai receber informações suficientes para saber, olha, eu estou aqui em Manaus sendo contratado pela RH Nossa, né? O que faz a RH Nossa? Quem é a RH Nossa? Qual a história? Né? Quem são as pessoas com as quais ele vai se ligar, né? Ele recebe através dessas plataformas todo o processo de integração, né? Então a gente manualiza tudo hoje, manual do funcionário, manual do cliente. O cliente também recebe informação para saber como funciona esse onboarding, como funcionam os canais de comunicação. A gente desenvolve essa parte de comunicação hoje de uma forma muito forte, né? Porque é muito difícil, né? A gente tem hoje quase 6.000 profissionais espalhados nessas 300 localidades, né? E essas pessoas precisam falar com alguém. Então, quando elas precisam de uma informação da RH Nossa, onde é que elas buscam? A gente pode dizer que, além de uma empresa de RH, na verdade, vocês são uma empresa de tecnologia? Eu costumo dizer que o meu negócio é informação já há muito tempo.
né? Nós não somos uma empresa de colocação de mão de obra, nós somos uma empresa de informação. Eu preciso dar informação para o meu cliente. Se eu dou informação, porque eu faço uma analogia às vezes, sobre isso, que é como se você... quando você diz que vai à Disney, não é? Você não sai daqui e dizendo que vai ver o Mickey. Cara, você ver o Mickey é obrigatório na Disney. É o mínimo. Você sabe que ele vai estar lá, né? Não pode ir a Roma e não ver o Papa. E quando você vai à Disney, e quando você vai à Disney e vê todo o encantamento que a Disney traz para você, você volta falando justamente do encantamento. Você não volta falando que viu o Mickey. Você volta falando do atendimento, você volta falando de como eles cuidam dos processos, de como eles sabem o que vai acontecer. Do que você não esperava, né? Exatamente. Tipo, eu esperava ver o Mickey, mas talvez outras coisas que eu encontrei lá eu não esperava. É a mesma coisa quando o cliente contrata um serviço de mão de obra. Cara, eu entregar o profissional é o básico do meu negócio. Eu não posso dizer que isso é o diferencial. Outro dia você comentou comigo, vocês têm já mais de 30 anos no mercado e o nível de clientes que saem dos contratos com vocês é zero praticamente, né? Nesses 30 anos de história, vocês não perdem clientes, vocês só ganham clientes. Pouquíssimas vezes a gente teve a Então, infelicidade de perder um cliente. E de que todas elas não foi assim, por uma incompetência, nossa, uma falta de entrega, né? A gente tem clientes muito fidelizados. Eu tenho cliente de 30 anos. Caramba! Nossa. É que você falando tudo isso sobre a gestão de pessoas, sobre o fluxo de informação, né? Eu hoje atuo com consultoria. E o principal gap que a gente vê dentro das empresas é a informação. É, às vezes, a comunicação mais simples entre pessoas que estão na mesma sala até a mais complexa a nível de empresa, né? E é isso que vocês tratam como uma das grandes chaves de vocês, né? Fazer essa informação chegar em todas as pontas, onde precisa, usando da tecnologia, usando de um bom processo de gestão, de recrutamento, enfim. E aí, tudo isso você falando me remete à conversa que a gente teve outro dia, de você me contando que não perde cliente. Então, muito impressionante esse trabalho de vocês. É um desafio constante para a gente, né? E, assim, a gente não vai dourar a pílula também e dizer, olha... você está contratando a empresa perfeita. Não, a gente tem muita falha, tem muita coisa para melhorar, tem ainda muita coisa para aprender nesse processo. O que é importante? O importante é que nós criamos um modelo com uma proposta, e a partir do momento que o cliente acredita nesse formato, né, a gente faz um trabalho constante de aplicação do que a gente está propondo, né? Vai ter problemas, a gente lida com gente, a gente lida com falha de processo, com falha de tecnologia, é natural, né? Então, assim, uma entrega 100% perfeita? Não, a gente apanha muito no dia a dia para poder fazer com que isso aconteça, mas tá no propósito da entrega. Então, se os seus clientes não estivessem satisfeitos com a entrega, você estaria perdendo cliente, não só adquirindo, né? Então, significa que eles entendem os desafios que têm e depositam a confiança em você para não sair. Então, é muita vantagem para eles. Sim. Quando a gente coloca no mapa hoje, a gente tem clientes que estão conosco há 30 anos, tem clientes que estão conosco há 23 anos, clientes que estão fazendo aniversário agora, completando, a gente tem uns 4, 5 clientes fazendo 20 anos de RH Nossa, né? Clientes estão conosco há 12 anos, chegando a 10 anos. Então, assim, é um universo muito rico de parcerias que a gente conseguiu construir, né? E que referenciam isso que a gente está fazendo. Quanto mais a gente vem... e você veja, né? A gente tem uma relação antiga, com clientes que que partiram lá de um modelo de relacionamento. Então, a RH Nossa sempre foi uma empresa que prezou muito pelo relacionamento de uma forma geral. Então, de falar, de ouvir, de entender. E quando a gente trouxe esse agregado, de refinar isso num conceito, de impulsionar, de juntar a essa característica, a essa virtude de saber se relacionar, de construir boas relações de entendimento, onde a gente consegue agregar conhecimento técnico, uma visão de processos e tecnologia, a gente cria uma receita, que fortalece o que já vinha sendo feito,
né, e muito, né, e que cria um diferencial de mercado, né, que justamente permite que a gente se impulsione como tem se impulsionado ao longo dos últimos anos. Deixa eu te perguntar ainda sobre o futuro, né? Como que você enxerga isso dentro das empresas, a questão da terceirização? Você acha que é algo que pode crescer ainda mais? Temos alguns projetos, talvez, em questão de mudanças de leis, alguma coisa que pode apoiar ainda mais isso ou não? A gente já está no O que vem auge. por aí? O que vem nessa área de RH? O que tem vindo por aí? A legislação, né, ela já teve uma abertura maior, né, há alguns anos atrás, no governo do Temer, né, onde a restrição em relação ao tipo de atividade a ser terceirizada, ela foi reduzida, né? Então, até o governo Temer, as atividades a serem terceirizadas, elas estavam restritas às atividades periféricas, né? Então, você não poderia terceirizar a sua atividade fim. Com a mudança da legislação, uma nova lei de terceirização foi criada, né, e hoje as empresas podem terceirizar qualquer tipo de atividade dentro do seu negócio. Existem as limitações legais para você não ter concorrência dentro da mesma atividade, né, para que você não crie justamente uma visão de sucateamento, né, tal, mas resguardadas essas condições, você pode terceirizar qualquer atividade dentro do seu negócio. Isso abre um campo muito bacana, né, para que as empresas pudessem pensar o quanto isso pode criar ambientes competitivos, criar modelos em que elas possam, né, realmente se tornarem mais competitivas, tendo parceiros olhando para aquela atividade e ela dando enfoque na sua estratégia, nas suas negociações, no desenvolvimento das suas tecnologias e por aí vai. Eu entendo que numa visão de médio prazo, as empresas vão se utilizar muito da terceirização para atividades de suporte, para atividades de back-office, né? As próprias empresas de terceirização têm que evoluir, no sentido de que o incremento da tecnologia ele é um diferencial essencial para que eu me atualize como um parceiro de terceirização. Olha, hoje existem atividades impulsionadas pela inteligência artificial, né, que são ligadas diretamente ao custo da mão de obra aplicada, diretamente ao custo da produtividade. Então, se eu não tomar à frente do desenvolvimento desses processos, em algum momento o próprio cliente pode fazê-lo. E aí você acaba perdendo a oportunidade de ser a vanguarda desse processo e passa por um lugar na arquibancada assistindo a coisa acontecer. Então, eu vejo assim, a terceirização ela vai evoluir para um movimento de especialistas, né, em performance, né, e em produtividade. De que forma? Aplicando mão de obra, aplicando tecnologia, ambos, isso vai fazer parte do pacote. Perfeito. Eu ia até comentar, citando o que você falou antes sobre competitividade. Eu acho que as empresas, para sobreviver, elas precisam ser mais competitivas, senão o concorrente passa na frente, né? Acho que é obrigatório. Então, se existem oportunidades que possam ser feitas em layout, como você acabou de falar, para aumentar a produtividade, para redução de custo, eu acho que vocês entram aí para apoiar essas empresas e ajudar elas no que for necessário. Exatamente. Isso. Aquele modelo tradicional, né, de eu preciso contratar 50 pessoas, quanto custa? Você vai lá, salário, encargos, taxa de administração, imposto, está aqui 50 pessoas, esse posto vezes 50, esse é o custo, coloca as pessoas, garantir o fornecimento. Esse modelo tradicional não existe mais. Esse modelo, como negócio produtivo, não. Existe aplicação ainda? Claro, a gente ainda vive com bastante gente ainda fazendo o processo de cotação de base aí para uma determinada atividade. Mas se as empresas não buscarem entenderem o quanto e aí eu digo as empresas do meu segmento, entenderem como você pode criar o diferencial, como você pode
ser parceiro do seu cliente realmente no sentido de produção, você é mais um refém do modelo. Um ano é você, o outro ano é uma outra empresa que veio e ofereceu uma parcela um pouco menor daquele mesmo custo, né? No ano seguinte é ela caindo para um outro player que apresentou algo. Então, assim, a gente nunca vai chegar num modelo de produtividade, né? Então, eu digo que, assim, olha, no meu dia a dia, né, a gente participa de vários processos ao mesmo tempo. Você sabe quais são aqueles que vão privilegiar e já estão olhando para a performance, e você sabe aqueles que ainda estão olhando para o modelo arcaico do fornecimento puro de headcount. Mobiliar é básico para todo mundo. Performar já é algo que poucos empresas vão fazer como diferencial. Maravilha. E para quem se interessou pelo assunto, quiser saber mais, conversar com você para ter mais informações sobre a RH Nossa, como é que eles fazem? Entram no site? Qual é o endereço? Tem algum contato? Hoje a gente tem o nosso site, né, o www.rhnossa.com.br. A gente tem ali os canais do Fale Conosco, tem os canais diretos para o nosso time comercial, né? A gente tem atendimento hoje, como eu disse, no Brasil inteiro, né? Faz um contato ali com a gente, né? A gente consegue ter uma conversa, marcar uma visita, tomar um café, conversar um pouco mais detalhadamente sobre tudo isso que a gente desenvolve hoje, falar um pouco de engenharia de serviços, de RH digital, né? De como a RH Nossa consegue hoje ser parceira realmente apresentando soluções de serviço para os seus clientes. Soluções que vão aumentar a produtividade, né? A competitividade. Sempre. E quem estiver no Conecta, encontra Renato e a equipe da RH Nossa lá também. Vamos estar lá. Mais uma vez no Conecta, foi muito bacana ano passado, vai ser melhor ainda esse ano. Vamos estar com um time grande lá no Conecta esse ano. Segundo ano da RH Nossa no Conecta e de muitos que vem aí, né? O evento só cresce, a RH Nossa só cresce, a gente vai crescer junto. Evento muito bacana. O ano passado a gente viu lá um movimento gigante, mais de 700 compradores, muita gente visitou o stand, conversou, tirou dúvida. É um movimento de interação que é muito legal. A gente trocar ideia, trocar informação, é um movimento que impulsiona todo mundo. Acho muito bacana. Vejo que o Conecta é mais do que um evento que reúne compradores, é um evento que reúne compradores qualificados, aqueles que querem mais, fazer diferente, fazer melhor. E é aí que é a importância de a gente ter os melhores parceiros lá, para que realmente oferecem as melhores soluções para esse público altamente qualificado do Conecta. Sim, eu acho bacana. A gente tem compradores, parceiros aí que estão em outros estados, aí o pessoal começa a ver o material do Conecta, vê que a gente é patrocinador, começa a me ligar, vocês vão estar no Conecta? Vamos, eu também quero ir para o Conecta. Vem com a gente, vem que você vai conhecer o Conecta, vai participar. Eu já sei, tem gente vindo do Rio aí que já falou comigo, gente de São Paulo, gente do Nordeste que já falou comigo. Ano passado a gente teve participantes de 13 diferentes estados brasileiros, né? Esse ano a gente está esperando aumentar esse número aí. Esse ano. Todo ano. Todo ano a gente bate um número novo, todo ano é uma alegria. Que legal. Muito bacana, gente. Renato, obrigado pela tua presença, se deslocar de Curitiba para cá para gravar esse episódio, para falar um pouco da RH Nossa, os diferenciais da empresa, né? Eu achei tudo muito brilhante. Eu acho que, para mim, que sou da área de marketing, eu não fazia ideia de tamanho, complexidade, poder de informação e potencial de transformação solução que vocês podem levar para as empresas. Tenho certeza que muitos aí vão se aproveitar muito de tudo que foi falado hoje, né? E levar aí para as empresas, fazer a diferença. Isso aí. Obrigada por mais um ano de parceria e parabéns pela empresa que vocês estão aí há 30 anos construindo e vem com certeza muito mais por aí. Muito bacana ouvir a forma de vocês de fazer gestão e de fazer diferente dentro das empresas, né? Afinal, quem não faz diferente vê outro fazendo, né? E está muito evidente que vocês são os que fazem. Obrigado, Juliana. Obrigado, Jonathan. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando um pouco da RH Nossa, né? Contando um pouco das coisas que a gente criou, que dão certo, que fazem bem aos processos dos nossos clientes, né? E espero encontrar todo mundo lá no Conecta. É isso aí. Estamos aguardando todos. Obrigado mais uma vez. Obrigado a todos pela audiência. Obrigado, gente. E até a próxima edição.